Louvado seja Deus. Este salmo é muito celebrado pelos irmãos. Muitos irmãos, quando a gente chega na casa deles, normalmente a Bíblia tem uma Bíblia na estante, às vezes aberta, e não raro que a Bíblia esteja aberta no Salmo de número 91. Então, às vezes está até amarelada, como está dizendo aqui o irmão Elton, de tanto tempo que a Bíblia está aberta no 91. Né? E motivações para o Salmo 91 estar aberto dentro de casa, a parte, não quero entrar nessa polêmica, mas é fácil de compreender que há, por parte da maioria dos irmãos, um anelo profundo, um carinho pelo Salmo 91, porque ele fala muito forte, ele conecta de uma maneira muito firme com os anseios, com as demandas que nós temos. Ele, além de tudo, é muito bonito, muito poético, e ao mesmo tempo ganha abrigo facilmente em nossas almas. Aquele que habita no esconderijo. Louvado seja Deus. E eu já começo por aqui. Aquele que habita. Deus não é para ser como um momento fugaz e transitório. Deus não é como uma estação de trem, uma estação rodoviária, ou uma estação de aeroporto, em que entram e saem o tempo todo. Deus não é uma colônia de férias, mas Deus tem que fazer parte do nosso hábito. O hábito. A presença de Deus não deve ser apenas circunscrita, adstrita, resumida a 2 horas de culto por semana, ou por alguns momentos em que a gente vem à igreja. Mas ele deve estar muito além disso. O Salmo 91, ele incorpora em nós para que a gente possa viver, porque se você só deixar ele aberto lá na estante da tua casa, ele não vai espantar nada. O Salmo 91 não serve de amuleto. Isso é gente que não foi liberta ainda. Se você larga o Salmo 91 lá na estante da tua casa, acreditando que deixar ele aberto vai espantar o mal olhado, vai espantar o olho gordo, vai espantar os espíritos ruins, você ainda não entendeu o evangelho e você não está liberto da superstição. O problema é que a superstição também entrou nas igrejas, porque muitas igrejas já não se portam mais com o que a Bíblia diz. Então, muito mais do que deixar aberto é você sorver na tua alma o significado da palavra, a revelação da palavra, permitir que a palavra lance o seu facho de luz no teu espírito, para que a tua mente seja iluminada não com a razão, mas com o Espírito Santo, e aí você possa viver. Então, o Salmo, ele está dizendo assim, aquele que habita. Você já viu, hoje em dia existem muitos livros que propõem mudanças
para que a pessoa assuma um perfil de alguém, assuma o perfil de uma pessoa vencedora. Assuma o perfil de alguém eficaz. 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Então eles tentam dizer que você precisa mudar o teu hábito ou deixar alguns hábitos e adquirir outros. Porque existe uma trilogia do sucesso. Eu só vou dar uma pincelada aqui, mas não é o que eu quero dizer aqui. Diz que o sucesso depende de 3 coisas. O primeiro deles é a sorte. Depois a genética. Em terceiro, o hábito. Então, se você tem sorte, você tem sorte. Não é o nosso caso. A gente não vive pela sorte. Depois tem a genética. Se a pessoa tem uma propensão genética, uma disposição genética favorável. Por exemplo, tem gente que tem uma inteligência inata. Uma pessoa inteligente, veio com ele. Está na genética dele. Outros têm sorte. Você já viu que tem gente que tem uma sorte para arrumar emprego que ganha bem? Tem gente que não dá sorte para arrumar emprego para ganhar bem. Tem gente falando, você não soube fichar, nunca sabe fichar. Mas a grande questão é que se você quiser compensar as defasagens que de repente você não veio com sorte e você não nasceu com uma vantagem genética que coloca à frente de outras pessoas. Mas o que pode fazer diferença, na tua vida é se você tiver condições, a clareza de readequar o teu hábito. Existem hábitos positivos e hábitos negativos. E a Bíblia diz, aquele que habita, ou seja, aquele que tem uma relação a miúde, cotidiana, aquele que se relaciona com Deus habitualmente, aquele que habita, não apenas na hora do culto, na hora da reunião, em momentos específicos, mas aquele que está integrado 24 horas por dia, todo instante na presença de Deus. Essa proteção de Deus, essa blindagem que nós obtemos em Deus é quando nós habitamos na presença dEle. Se nós temos uma relação esporádica, eventual, ocasional, você percebe que muitas pessoas querem se relacionar ocasionalmente, ele é fervoroso de ocasião. Ele busca Deus quando a coisa aperta, quando ele passa por uma situação difícil, aí ele fica mais crente. Mas eu estou aqui dizendo, o Salmo, aquele que habita, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita, aquele que assumiu um hábito, uma conduta, um posicionamento, e que tem constância na vida espiritual. Ele está firmado naquilo. E aquilo que vai fazer o resultado aparecer. Louvado seja Deus. Aquele que habita aonde? No esconderijo. Esconderijo. Aí nós descobrimos uma faculdade da divindade, que Deus é o nosso esconderijo. Muitas vezes nós ficamos vulneráveis, nos sentimos vulneráveis. Muitas vezes nós nos sentimos expostos.
aos ataques do adversário. A Bíblia diz no livro de Paulo, escreve aos Colossenses, dizendo que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Escondido com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo só é esconderijo porque é secreto. O esconderijo não é um lugar para qualquer um. Esconderijo não é o lugar onde todo mundo sabe chegar. Não é assim? Se você tem um esconderijo, onde ali você se esconde, onde ali você se abriga, onde ali você se protege. Então, o caminho desse esconderijo, esse lugar é um lugar especial que nós encontramos no relacionamento com Deus. Não é algo corriqueiro, não é algo comum, não é algo aleatório, é algo muito especial. Por isso que a igreja de Deus tem um relacionamento vivo com o Senhor. E nós encontramos em Deus um esconderijo que abriga a nossa alma, porque o inimigo tem uma fúria, o inimigo tem uma raiva voraz, nefasta. O inimigo tem um apetite para nos destruir, para nos derrotar, a depender da vontade e das intenções do nosso adversário. Nós estamos com os dias contados, mas o que nos livra, o que nos garante, é sabermos no âmago do nosso ser que Deus é o nosso esconderijo. Louvado seja Deus, é o nosso esconderijo. Nós estamos escondidos em Deus. Você perceba que a palavra Deus tem no meio dela a palavra eu. O pronome pessoal eu está no meio da palavra Deus. Ou seja, eu sem Deus sou um alvo fácil, mas eu no meio de Deus. Você crê nisso? É você no meio de Deus. E é por isso que o Senhor está contigo para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé nos aproxima de Deus e nos faz adentrar no âmago de Deus. Nós acostumamos dizer, Deus está comigo, e é uma verdade. É uma verdade. É verdade quando você diz, Deus está comigo. Mas é mais verdade ainda quando você diz, eu estou em Cristo, estou em Deus, estou imerso na realidade de Deus, envolvido, tomado, completamente escondido em Deus. Você vê que as redes sociais, elas exaltam a quantidade de visualizações. Quanto mais visualizações, mais importante você se torna. Louvado seja Deus. Mas no mundo espiritual, esta é uma verdade que funciona de maneira invertida. Na questão espiritual é o inverso.
Quanto mais você está em Deus, menos você aparece e mais Deus aparece através de você. Louvado seja Deus. Quando a vela está apagada, você só vê a vela. Mas quando você acende a vela, a luz reflete através da vela. Ao longe você vê o clarão que a vela faz, mas a vela mesmo você não vê. Do mesmo jeito, somos nós escondidos em Deus. Deus brilha através de nós. Não é você, é Deus. E você está em Deus. E isso é a coisa mais linda do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que as pessoas muitas vezes vê a tua luz e tentam te destruir e não conseguem. Por quê? Porque se você brilhar sozinho, a primeira pedrada que você levar já te acerta no meio da testa. Mas se você estiver em Jesus, a luz brilha através de você e eles podem te criticar, falar mal, achar isso ou aquilo, mas o que está aparecendo é Jesus e você está escondidinho ali e deixando Jesus operar. Aleluia. E isso te faz cada vez mais forte, porque se você se deixar, quando você está sozinho, situações te estressam, te desgastam, te arrancam, te dilaceram emocionalmente. Você já viu? Quando você está em Jesus, você está em Jesus. A luta vem, vem. A crítica vem, vem. A dificuldade vem, vem, mas você está em Jesus. A luz de Deus está brilhando, aleluia. Vem, mas você se fortalece cada vez mais, porque tudo que vem na tua direção, vem na direção de Deus. E ninguém pode resistir quem está escondido em Deus. Ninguém pode te resistir. Louvado seja Deus. Por isso que esta é uma garantia e é um salmo poderoso, é uma palavra poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Nós estamos à sombra do Onipotente, daquele que tem todo poder. Nós mesmos não somos grande coisa não, irmão, mas nós estamos à sombra daquele que tem todo poder. Louvado seja Deus. No deserto da vida, debaixo do causticante e inclemente, escaldante sol do deserto, nós estamos abrigados, albergados à sombra do Onipotente. Aleluia. E o resultado disso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Louvado seja Deus. O doutor Augusto Cury, nos seus livros, na sua tese de psicanálise, que eu tenho lido bastante, o doutor Augusto Cury, que ele trata de maneira cristã, com a ótica cristã, as aflições da alma humana, as dores das emoções humanas. E o Augusto Cury detectou nas suas pesquisas uma síndrome, uma patologia da era do homem moderno, que é a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa, ela tenta descansar, tenta relaxar, tenta repousar, mas o seu cérebro está embalado num excesso de ativismo tão violento que os seus pensamentos não dão descanso, os seus pensamentos não dão sossego, e os pensamentos, eles vêm numa velocidade incontrolável.
E isso causa aflição, causa ansiedade, causa um descompasso, porque ela não consegue controlar o ímpeto dos seus pensamentos. É a síndrome do pensamento acelerado. É uma síndrome detectada nessa era em que a gente vive, neste presente século. E isso tem sido a razão, a causa de muitas patologias no campo das emoções. E aí, irmãos, eu vos apresento, se o homem moderno sofre dos problemas dos dias de hoje, a solução já está aqui no Salmo 91 há um tempão. É só a gente voltar um pouquinho a nossa atenção à palavra de Deus e nós vamos descobrir que há remédio de Deus, aquele que habita. Você precisa tomar cuidado com você. Você precisa tomar cuidado com as suas emoções. E o jeito de fazer isso é habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você será capaz de descansar. Descansar. Não no embalo ou no efeito de psicotrópicos, de remédios. Eu não sou contra remédio, já falei isso aqui um monte de vezes para vocês, mas eu estou dizendo que você pode ganhar um novo degrau na tua vida espiritual. Irmãos, eu preciso dizer para vocês que a vida espiritual, ela produz efeitos na eternidade. A vida espiritual que nós praticamos aqui, ela produz efeito na eternidade. Na eternidade. Tudo que nós fazemos aqui espiritualmente, ela está gerando coisas na vida eterna. Mas também é verdade que ela gera efeitos na vida humana aqui também. Nós não vivemos à espera de uma vida depois da morte no céu para que ela seja boa. Nós vivemos uma vida, sim, com um olhar para a eternidade, com um objetivo na eternidade, mas os efeitos dessa vida, elas se apresentam e no tempo imediato, presente, nessa vida humana. Então, as bênçãos do porvir estão sendo geradas com as nossas decisões de fé aqui, mas nós também geramos resultados da nossa vida pessoal, tua vida cotidiana, tua vida saudável, e é este o plano de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. Descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu Deus. Eu vou dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa convicção gerada dentro da alma, inabalável. Eu posso seguir adiante, não me curvarei diante das dificuldades, vou vencer esse problema, vou superar essa provação. Por quê? Porque eu direi, o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Deus nunca perdeu uma batalha. E é por isso que você pode levantar a tua mão nesta noite, na plena convicção da tua alma, de que você vai ter vitória, porque o Senhor é contigo, Ele é o teu Deus. Direi do Senhor. Eu não vou chegar para Deus para trazer as minhas mazelas, as minhas reclamações, as minhas murmurações, não. Eu vou dizer, Senhor é o meu Deus, viu?
Eu te aceitei como meu Deus. Eu não estou arrependido de ter reconhecido o Senhor como meu Deus. Aleluia. Quando ele diz assim, direi do Senhor, ele é meu Deus, eu tomei a decisão certa quando coloquei a minha vida na tua mão. Tu és o meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu vou confiar em Deus. A despeito de toda e qualquer circunstância, a despeito de qualquer problema, das adversidades, das dores, apesar de qualquer situação que a vida eventualmente nos apresente, eu já tomei um posicionamento na minha vida, nele confiarei. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza. Não dá outra, irmão, não tem outra opção. Ele é o teu Deus, o teu refúgio é a tua fortaleza. Nele confiarei. Venha o que vier, nele confiarei. Você não precisa ter medo de nada, confia em Deus. Você não precisa ter medo da morte, confia em Deus. Você não precisa ter medo de ficar doente, confia em Deus. Você não precisa ter medo de tomar vacina, confia em Deus. Você não precisa ter medo de perder o emprego, confia em Deus. Você não precisa ter medo dos outros, confia em Deus. Você não precisa ter medo. Eu estou com medo. Você não precisa ter medo de perder nada, confia em Deus. Nele confiarei. Tu és o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza. Não está bom? Ou você confia na tua capacidade? Ou você confia na tua expertise? Ou você confia no dinheiro? Você confia no dinheiro? Você confia nos seus ativos da Bolsa de Valores? Você confia na letra, no LCI, na letra do agronegócio? Você está confiando no que você confia? Você confia em você mesmo? Agora o salmista está dizendo, nele confiarei. Eu vou confiar em Deus. Vou confiar em Deus. Louvado seja Deus. Se você der lugar a esta palavra, muita coisa vai começar, vai nascer dentro de você o embrião de uma confiança, a semente de uma confiança poderosa que vai mudar a tua maneira de pensar e de agir. Você não vai ficar agindo de maneira ansiosa, desesperada, como se o mundo fosse acabar e tivesse tudo perdido para você. Calma, descansa. Nós somos os que confiam em Deus. E não é fácil confiar em Deus, porque Deus desafia a circunstância. As informações que as circunstâncias nos darão, as informações advindas das circunstâncias, vão dizer para nós: entre em pânico, se desespere, entre em agonia, arranque os cabelos, saia correndo feito um doido desesperado. Mas as informações que virão do céu, pelo Espírito Santo em teu coração, vai dizer para você:
aquieta o teu coração. Você vai ver com os meus olhos a minha mão invisível agindo na terra. Você vai ver a operação dinâmica, ativa, viva, irresistível, poderosa, entrando em providência. Irmãos, as circunstâncias nos dirão para nos desesperarmos, mas a palavra vai continuar dizendo para a gente confiar. Porque Deus desafia a circunstância, para depois, o agir de Deus é tão maravilhoso, que Deus, a gente nunca vai se cansar, você nunca vai se cansar de se surpreender com o agir de Deus. Deus sempre vai te surpreender. Deus sempre tem uma cartada para dar na hora certa. Deus sempre tem uma cartada para dar na hora certa, para envergonhar o diabo, para calar a boca do capeta e para fazer o nome dele ser glorificado na tua vida, para que você aprenda que vale a pena estar na presença dele, que vale a pena ser fiel a ele, que vale a pena servir a ele, que vale a pena obedecer a ele. Louvado seja Deus! Deus sempre vai te surpreender e sempre vai mostrar para você que vale a pena confiar em Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarde em silêncio. Esse capeta vai cair por terra. Satanás não vai destruir a tua casa. Não vai. Não vai esmagar os teus sonhos. Não vai não. Não vai não. Em nome de Jesus. Descansa o teu coração. Calma. Tenha calma e elegância, meu irmão. Se prepare. Fique na presença do Senhor, convicto que a mão de Deus está contigo. Aleluia. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e não dá outra. Nele eu confiarei. Ponto final. Estou na casa de Deus, estou cheio de Deus. Aleluia. Mas aí o inimigo aparece e fala assim: mas você é um pecador. E aí, quando o inimigo aparece e bate na nossa, açoita a nossa mente, dizendo, açoita a nossa mente, esfrega na nossa cara que nós somos o pecador. E agora? Martinho Lutero, nas Confissões, ele diz que frequentemente o diabo se apresentava para ele e apontava para ele a lista dos pecados dele, e dizia: você, olha o que você fez isso. E toda vez que o diabo aparecia para Lutero, para acusá-lo das suas falhas, dos seus delitos, dos seus fracassos, ele caía numa profunda tristeza e derrota espiritual. E um dia ele no seu alto depoimento, ele lendo a palavra de Deus, e quando ele chega naquela parte que diz: porque o sangue de Jesus nos purifica de
todo pecado. Você precisa crer nisso. Que o inimigo vai aparecer e vai tentar demovê-lo da tua convicção, expondo diante de você, esfregando na tua cara os teus erros, coisas que você fez no passado. O inimigo vai tentar te desqualificar e te desmoralizar. Mas depois que Martinho Lutero aprendeu isso a partir das Escrituras, ele ficou só esperando. E não deu outra. O encardido apareceu de novo. E chegou com a mesma conversa. Seu pecado, seu pecado, seu pecado, seu pecado, seu pecado. E ele se levantou e disse: Satanás, vou te dizer uma coisa. Você tem razão. Eu fiz isso, 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 isso mesmo. Tudo que você está falando aí está certo. Tem mais alguns aí que você não está contando. Mas é o seguinte: a palavra do Deus vivo, do meu Deus, assevera de maneira categórica que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E na hora que ele fez a menção do sangue de Jesus, porque nós não confiamos em nós não confiamos em nossos feitos, nós não confiamos em nossas boas obras, nós confiamos no feito do Calvário. O mérito que repousa sobre mim e sobre você não é um mérito pessoal, mas é o mérito daquela cruz. Aleluia! E debaixo do mérito daquela cruz nós somos livres em Jesus. E na hora que ele diz o sangue de Jesus, diz que Satanás saiu correndo numa disparada. E diz que só deixou um cheiro. O ambiente foi tomado de mas ele foi embora. E saiu queimando enxofre para longe dele. E nunca mais aquilo voltou a acontecer. Eu estou aqui na presença de Deus, como homem de Deus, para trazer uma palavra profética para você, meu irmão e minha irmã. Eu não estou aqui trazendo uma palestra, eu vim aqui expor a palavra